Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 27. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Se nós, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, é neste grande nome que nós te pedimos mais uma vez, que a tua infinita misericórdia, que a graça do teu Filho e a unção do teu Espírito Santo se derrame nesta reunião. Senhor, nós reconhecemos o quanto somos carentes e totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, Senhor, sem o Teu Espírito, não haveria como tocar a realidade desta palavra. E o Senhor tem nos permitido isto em tantas reuniões, em tantos momentos preciosos. Por esta razão nós te pedimos mais uma vez, ajuda-nos a tocar a vida desta palavra. Permite-nos, Senhor, ver além dos nossos olhos. Dá-nos, Senhor, a revelação, dá-nos a interpretação, dá-nos as aplicações destes textos para a nossa vida, naquilo onde temos deficiência, onde temos necessidade. Ó Senhor, os teus olhos são como chamas de fogo. Tudo aquilo que os teus olhos veem de errado, o Senhor julga, o Senhor disciplina, o Senhor corrige, para que sejamos participantes da tua santidade. Então te clamamos, Senhor, mais uma vez, vem aqui nesta reunião, Senhor. Manifesta a tua presença na tua palavra. Fala, corrige, trata, cura, liberta. Faz a tua obra, Senhor. Nós te clamamos naquele nome exaltado no teu trono, no nome do teu Filho. Amém, Senhor. Pois bem, meus amados, quero chamar a atenção de vocês para esses textos, onde Paulo coloca uma advertência muito importante em relação à mesa do Senhor. Nós sabemos que a mesa do Senhor, a reunião da mesa do Senhor, ela não é uma instituição que tem em si mesmo um fim. A mesa do Senhor, ela tem um propósito que não está na mesa, que está além da mesa. Os elementos ali não constituem um fim em si mesmos. Eles nos foram dados e colocados ali porque eles nos levam a um fim de uma glória eterna. Quando o nosso Senhor nos deu esta mesa, lá em Lucas capítulo 22, antes da sua morte, o nosso Senhor nos deu o modelo desta reunião. Ali ele cantou cânticos, cantou salmos,
Ali ele juntou os seus discípulos, compartilhou com eles, falou que o vinho era o sangue da aliança derramado em favor deles, que o pão era o corpo que havia sido dado por eles. Então nós temos em Lucas 22 a instituição desta mesa pelo nosso Senhor. Ele chegou a dizer assim: há quanto tempo eu queria comer convosco esta Páscoa. Ele disse que novamente ele a beberia no reino de Deus com os seus discípulos, e aqui inclui todos nós. Então, rapidamente, nós podemos ver o assunto da mesa do Senhor como uma instituição cristológica e não eclesiológica, isto é, um assunto relacionado a Cristo e não instituído pela igreja. Não foi a igreja que instituiu esta mesa, foi Cristo. E Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, todos nós sabemos que esta carta tem como propósito trazer a ordem da vida orgânica da igreja. Esta carta é uma carta de correção. Os irmãos em Coríntio estavam se perdendo nos aspectos práticos da vida cristã. Isto deve ser algo muito forte no meio da igreja. As advertências do Senhor quando nós estivermos nos perdendo na vida prática. O grande perigo que a igreja sempre vai conviver é que nós podemos perder a realidade prática daquilo que é a igreja e substituir por formas de entretenimento. É buscar ferramentas e subterfúgios que estão dando certo. Alguma coisa está dando certo em algum lugar, então vamos colocar aqui para dar certo. Meus irmãos e irmãs, encorajo vocês sempre a ir aos pés do Senhor. Não busquem fazer o que está dando certo em algum lugar, porque o que está dando certo em algum lugar pode não ser o certo segundo o ponto de vista de Deus. Nós não buscamos fazer o que dá certo, nós buscamos a verdade. E o padrão da verdade é um padrão celestial. O padrão da verdade do mundo pode muitas vezes não ser fundamentado, não está fundamentado no padrão celestial, no padrão de Deus. Porque a verdade só existe uma. As outras podem ser sofismas, podem ser armadilhas, podem ser filosofias. Então nós temos que voltar nossos olhos, nossa mente, o nosso coração, com a ajuda do Espírito Santo, à sua palavra. O que é a mesa do Senhor? É uma ordenança cristológica, de Cristo. E ela aponta para a suprema obra de Deus, que foi a morte, a ressurreição, a entronização e o retorno do seu Filho para a sua igreja. Lembre-se que Paulo, quando ele fala da ceia, ele coloca a frase: até que ele venha. Até que ele venha. O que quer dizer, irmãos? Que quando nós partimos o pão, o que quer dizer que quando nós bebemos deste cálice, nós não apenas olhamos para aquela obra de 2000 anos atrás. Olhamos sim, nós temos que olhar o que foi feito há 2000 anos atrás. Mas, porém, nós temos que ter um coração anelante que o Senhor volte logo. Volte logo. E deixe-me colocar um parêntese aqui. Quero lhes fazer uma pergunta e peço que os irmãos reflitam sobre ela. Qual é a principal ocupação presente do coração de Deus? Qual é o assunto que nesse exato momento Deus está ocupado?
a volta do seu filho? Eu diria que não, irmãos. O assunto principal do coração de Deus agora, nesta manhã, é que a noiva se apronte. Nós não vamos ter um maranata sem uma noiva pronta. Seria um desastre. E muitas vezes nós temos orado, maranata, 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 e não estamos nem preparados. Maranata tem que ser as palavras de um povo que verdadeiramente está preparado para receber o Senhor. Maranata não é chavão de retórica, entende? Maranata não pode se tornar uma palavra aleatória, que a gente fala de qualquer jeito, com sensacionalismo. A ocupação principal de Deus nesta hora é que o seu Espírito apronte logo essa noiva e que ela tenha uma reação ao trabalho do Espírito. Você sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta manhã, e Ele quer fazer nesta manhã? Dar passos significativos na preparação da noiva para Cristo Jesus. Se nós não entendermos isso, vamos ficar tateando naquilo que ainda não é focal. O Maranata, a volta do Senhor, é o assunto focal, é o ponto elevado. Porém, irmãos, existe degraus, e nós queremos olhar para a volta do Senhor sem preocupar com a nossa vida agora. Nós temos a mesa do Senhor entre os domingos, ou nos domingos, me perdoe. Nós temos a mesa do Senhor nos domingos, mas nós deveríamos nos preocupar é o que está acontecendo entre os domingos. Não é na mesa do Senhor agora, porque aqui eu posso chegar e colocar a minha máscara de religiosidade, de quebrantado, de perdoado, de santo. Mas a pergunta do Espírito Santo é: o que aconteceu entre os domingos? Isso é muito importante, irmãos, porque aqui se revela um coração maranata. Aqui se revela um coração maranata. Porque chegar agora e dizer assim, maranata, Senhor, agora de manhã, sendo que durante a semana eu vivo como se Ele não existisse, como se Ele nunca fosse voltar. O que significa que nossa vida precisa ser vivida a cada minuto, a cada momento, como se o Senhor fosse voltar naquela hora. O Senhor busca encontrar esse coração em nós, irmãos. Porque quando o Senhor encontrar um povo assim, esta mesa terá uma realidade celestial, com maior intensidade, com maior profundidade e significado espiritual. Nós não podemos nos reunir em torno da mesa do Senhor, apenas olhando para a sua morte lá atrás, sem ter uma expectativa que Ele anela voltar. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, o assunto do Pai agora é preparar a noiva para o seu filho. A obra do Espírito agora é preparar a noiva para o seu filho. E o coração do seu filho é o anelo por essa noiva. Ele anela ter a noiva. E nós não podemos fazer parte de uma noiva que está retardando a cerimônia. Nós não podemos ter o coração de uma noiva que está inquieta, preocupada, ocupada, que não, a não ser com aquilo que verdadeiramente está contribuindo, que está apressando o nosso encontro com o nosso amado noivo. Então, meus irmãos, os assuntos da mesa têm esses dois pontos: o que o nosso Senhor Jesus fez por nós e o seu anelo em se encontrar conosco. Então aqui, deixe-me colocar outros aspectos que são tão importantes. No versículo 27, Paulo diz assim: de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber indignamente? O que significa isso na prática? Vamos inserir o outro texto. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, ele não está dizendo que comer e beber indignamente é ter pecados, é ter falhas. Porque nós temos falhas ainda, irmãos. Nós precisamos admitir que nós temos falhas, que ainda cometemos falhas. Deixe-me colocar duas coisas sobre isso aqui. Primeiro, nós somos suscetíveis a cometer falhas, sim. Só que as falhas não podem fazer parte da nossa conduta. Pecado não pode ser conduta na nossa vida, irmãos. Existe uma diferença entre ato e conduta.
Conduta é aquilo que João fala, o que vive na prática do pecado. Um cristão regenerado, salvo, um cristão cujo coração habita o Espírito Santo, ele não pode ter prazer na prática do pecado. É possível sim que em algum momento da nossa caminhada, durante a semana, tenhamos falhas, ou cometidos falhas, pecados. Porém, se esse cristão é regenerado, nele habita o temor de Deus, imediatamente ele busca a ajuda do Espírito Santo para que leve-o ao arrependimento, e ele busca no sangue de Cristo Jesus a purificação das iniquidades. Um cristão salvo, ele não dorme sem tratar a sua condição diante de Deus. Agora, um cristão que tem afastado do Espírito Santo, desprezado a palavra de Deus, um cristão que não vive uma comunhão celestial na terra, o problema do pecado é que se tornou uma conduta, e essa conduta é como um calo, uma calosidade no seu coração. Ele se torna insensível à voz do Espírito, o coração petrifica, endurecido. O Espírito Santo bate, o Senhor Jesus está batendo, eis que estou à porta, ele não abre. O Senhor quer cear com ele, mas ele não abre. Ele vai se tornando arrogante, soberbo, presunçoso, vai se perdendo, o mundo vai entrando, e depois ele chega na mesa do Senhor, sem arrependimento algum. Ele bebe do sangue do Senhor, ele come do corpo do Senhor, sem tocar nos riscos, na seriedade do que está fazendo. Mas se esse cristão, ele é um cristão que ele cometeu falhas, ele tem sim cometido falhas, ele sabe da sua fraqueza, mas o Espírito Santo já tem mostrado onde é a fraqueza dele. O Espírito Santo tem mostrado sua dificuldade no seu temperamento, que tem machucado o seu cônjuge. O Espírito Santo tem mostrado deficiências do seu caráter, ele vem falando a você. Isso te envergonha, isso te humilha, isso te quebranta, isso te faz clamar misericórdia, perdão, isso te leva a arrependimento, isso te leva a confessar, isso te leva a deixar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas existem pessoas que elas confessam só para pecar de novo. É o que Oséias fala sobre o pecado de Efraim. Ele diz assim que o pecado de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Isto é, Efraim só se arrependia para pecar de novo. Uma pessoa assim pega, toma os elementos da mesa e come. Ele não discerniu o corpo. Ele não discerniu a seriedade, a santidade desta reunião. Ele está sendo leviano. Então o que a Bíblia diz? Que esse cristão ele vai ser julgado, ele vai ser disciplinado. O Senhor vai julgar, o Senhor vai disciplinar. A disciplina é dura. A disciplina é dura porque o Senhor não quer que esse cristão, que esse filho seja condenado com o mundo. Mas você não deveria, de forma alguma, aceitar passar por essa disciplina, porque a porta da graça está escancarada. O Espírito Santo está falando ao teu coração. O nosso Senhor, que é o grande anfitrião desta mesa, ele te convida a comer deste pão e beber deste cálice, mas ele quer que você se arrependa diante dele, confie que o sangue dele é suficiente para poder te limpar de toda iniquidade. Nós não podemos, irmãos. Por isso, uma pessoa nova convertida, que não sabe realidade de batismo, o que é o batismo, irmãos? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele chama Moisés e diz para Moisés assim: diga para Abraão que o Deus dos Hebreus, que linda frase, Deus dos Hebreus. Você sabe o que significa Hebreus? Os atravessadores do rio. O primeiro a ser chamado hebreu foi Abraão. É claro que algumas pessoas querem explicar que a palavra hebreu vem de Heber. Isso não é correto, irmãos. Muitos livros de teologia vão explicar isso para vocês. Peço que os irmãos tomem cuidado, porque Heber teve dois descendentes, Joquitã e Peleg.
Então, se os hebreus são descendentes de Éber, quer dizer que tanto os de Joquitã como os de Peleg também são hebreus. Isso não é um bom caminho para a interpretação. Vamos ver do lado espiritual. O que significa hebreus? Os que atravessam o rio. Abraão, quando Deus chamou ele na terra dos caldeus, ele teve que atravessar o grande rio, o grande mar. Não foi isso? Quando Deus tirou o seu povo do Egito, o que aconteceu? O povo também teve que atravessar o grande mar. Lembre-se disso. Da mesma forma, quando o nosso Senhor Jesus começou o seu ministério, ele também teve que passar pelas águas. Vamos voltar um pouquinho. Quando o povo de Israel teve que entrar em Canaã, eles tiveram que atravessar o Jordão. Quando o nosso Senhor começou o seu ministério, ele teve que passar pelas águas do Jordão. Aí Paulo vai dizer assim, em Romanos capítulo 6, versículo 4, fomos unidos com ele na morte pelo batismo. O que é batismo, irmãos? Uma realidade espiritual como a mesa do Senhor. Batismo não é cerimônia religiosa, é uma realidade espiritual. O cristão, ele precisa ter fé para receber Jesus como seu Salvador. E precisa ter fé para deixar o velho mundo. E é nessa hora, nas águas do batismo, que ele está dando testemunho público que ele está em novidade de vida. Ele não pertence mais ao mundo velho, ao Egito, às obras mortas da carne. Agora ele está numa nova vida, numa nova relação de amor. O mundo ficou para trás. Então o cristão, ele precisa tocar essas realidades espirituais. Ele tem que tocar a realidade do batismo. Senão nós vamos tratar a mesa como algo banal. O cristão que converte, ele precisa entender os princípios elementares. O que é a fé em Deus? O que é a conversão? O que é novo nascimento? O que é o batismo? Nós temos que estar atentos aos irmãos que convertem. Porque nosso papel é introduzi-los nessas realidades: batismo, mesa do Senhor, comunhão da igreja. Porque senão, irmãos, vamos tratar a mesa de maneira banal. É como você pegar o pão e o cálice e dar para uma criança. O que uma criança sabe de realidade espiritual? O que uma criança entende sobre a eficácia, sobre o poder do sangue de Cristo, do corpo de Cristo? Estes elementos, irmãos, precisam ser experimentados com vida e não de maneira religiosa. Por isso o Senhor diz aqui por meio de Paulo, versículo 28, porém examine cada um a si mesmo. Examinar a si mesmo não é uma introspecção. Examinar a si mesmo é se olhar na luz do Senhor. Como disse o salmista, na tua luz vejo a luz. Nós precisamos nos colocar na luz do Senhor. E nessa luz o Senhor vai mostrar os nossos pecados, as nossas falhas. Mas o Senhor não visa apenas pelo seu Espírito mostrar nossas falhas, mostrar os nossos erros, mostrar o caminho da libertação, o caminho da transformação, o caminho do perdão. É isso que Ele mostra através do poder do seu sangue derramado e do seu corpo que foi esmagado por nós na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós podemos comer este pão, todas as vezes que nós podemos beber deste cálice, nós temos que perceber a profundidade da obra do nosso Senhor Jesus. Então, eu quero colocar apenas um ponto aqui para vocês. Convido vocês, por favor, abram suas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 12. Deixe-me mostrar um ponto acerca da mesa do Senhor aqui, de significado, de profundidade. Êxodo 12. Vamos colocar com cuidado para nós vermos a questão de examinar a nós mesmos, não comer indignamente, discernir o corpo do Senhor. Vamos ler com cuidado, bem devagar. Êxodo 12, 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês ser-vos-á o principal dos meses,
para vós outros será o primeiro mês do ano. Irmãos e irmãs, aqui era o mês de março, abril. Março, abril. Todos nós sabemos que o ano começa em janeiro. Aqui era Nissan, Abib e Nissan. E o Senhor diz que aqui começaria a vida deles. Aqui o Senhor começaria a contar os anos de vida deles. Não é interessante isso? É o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Passou. Depois que a obra da cruz, de maneira completa, é realizada em nosso favor, e nós apropriamos deste evangelho, irmãos, tudo acabou. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, isso implica em viver a vida cristã com seriedade, não com leviandade. Agora é sério o nosso caminhar. Aí, versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, preste atenção, ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as famílias de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ela e seu vizinho mais próximo tomarão um cordeiro apenas, segundo o número de pessoas, conforme o comer de cada um deles. Fareis a conta para o cordeiro. O animal será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Agora preste atenção. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a congregação de Israel o imolará à tarde. Tomarão do seu sangue e o porão nas ombreiras e nas vergas das casas em que o comerão. Irmãos, aqui nós temos que parar com muita reverência. Aqui nós precisamos parar, refletir, orar, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque aqui há uma verdade, há um princípio, que talvez seja um dos mais impressionantes acerca deste cordeiro. Veja bem, irmãos, nós sabemos que isto aqui é tipologia, Deus falando por meio de figuras. Preste atenção que o cordeiro era escolhido no 10º dia, ele era escolhido, aí ele ficava guardado até o 14º dia. Está vendo? Até o 14º dia, eram 14 dias, 7 mais 7. O número 7 fala da obra de Deus, o número 14 fala da obra mais que perfeita de Deus. É o perfeito mais que perfeito. Só existe uma coisa que é perfeito mais do que perfeito: a obra de Deus. O número 7 é o número que fala, o número 7 fala da perfeição da criação de Deus. 7 mais 7 fala da perfeição da criação com a perfeição da redenção. Por isso é 14, porque duas vezes nós vemos, primeiro, Deus cria o mundo em 5 dias, cria o homem no 6º dia, descansa no 7º dia. Então o número 7 é o prazer de Deus na obra da criação. Mas aí o que aconteceu? O homem falhou, Deus perdeu o seu sábado, Deus perdeu o seu descanso. Mas agora, irmãos, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne, o Deus eterno encarnou, seu Filho nasceu, um Filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, porque ele é filho, mas ele também é pai. Ele é um menino, mas também é o Deus forte. Então veja como Isaías descreve no capítulo 9 a eternidade da encarnação e sua glória nesta bendita pessoa. Então, meus irmãos, agora Deus tem este homem, e este homem é o homem segundo o coração de Deus. Este homem, ele foi lá na cruz e realizou o sacrifício perfeito para Deus. Deus encontrou nele o seu prazer.
Então o número 7 fala do prazer de Deus na criação. O número 14 é porque teve agora a redenção. E a redenção, e na redenção, Deus encontrou um homem segundo o seu prazer. O primeiro 7, que é o da criação, Deus tinha um homem, mas neste homem Deus perdeu o seu prazer. O outro 7 agora mostra a redenção, e aqui temos um homem no qual Deus encontrou todo o seu prazer. Então vamos aqui, 14 dias. 14 dias. O cordeiro ficava guardado. Ele não era imolado. Primeiro ele era guardado. Eu quero que vocês olhem isso, conseguirem entender. O cordeiro era separado, escolhido no 10º dia. Ele ficava guardado até o 14º dia. No 14º dia ele era imolado. Tinha um cordeiro guardado. Irmãos, olhem para isso. Deixe-me colocar 2 textos com muito cuidado para vocês. O primeiro está aqui em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 24 e 25. Está assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus propôs como propiciação em seu sangue, por meio da fé, para mostrar sua justiça, passando despercebidamente em sua paciência os pecados cometidos anteriormente. Esse é um dos versículos, irmãos, que precisamos muito da graça, da sabedoria de Deus para poder iniciar o esgotamento da sua revelação. Quão grande é este versículo 25, mas aqui eu vou tomar apenas uma palavra: propôs. Propôs. A quem Deus propôs. Esta palavra propôs, ela vem de 2 vocábulos no texto original. E quando você estuda aqui esses 2 vocábulos, é estabelecer antes. Estabelecer antes. Deus estabeleceu antes, como propiciação em seu sangue. Por favor, vamos entender isso, irmãos. Você sabe o que significa propiciação? Sempre que você lê propiciação, você tem que lembrar do lugar santíssimo, onde estava a arca. Em cima da arca tinha uma tampa. Qual o nome daquela tampa? Propiciatório. A tradução dessa palavra significa a remoção da ira. Deus estava irado com o homem. Por que Deus estava irado? Deus não é amor? Porém, a ira de Deus é a outra face do seu amor. Porque a ira de Deus não pode ser satisfeita de qualquer maneira. Deus não é como o homem. O homem está irado. Alguma coisa pode ser feita para poder mudar a ira do homem. Um suborno, um arrependimento qualquer. Mas Deus não. Se Adão, e possivelmente tenha acontecido isso, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E por que Adão e Eva se esconderam? Porque eles pensaram que Deus era tudo, menos amor. Eles não conheciam o amor de Deus. Eles se esconderam porque não conheciam o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então Adão e Eva se esconderam. Eles conheciam a graça de Deus na criação, a glória de Deus na criação, mas eles não conheciam o amor de Deus, a misericórdia de Deus e nem a justiça de Deus. Agora imagine a sabedoria de Deus. Ele teve que nos dar um mundo de pecado, para que no mundo de pecado ele pudesse superabundar o seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua justiça. Se o homem não tivesse pecado, irmãos, nós não saberíamos o que é o amor de Deus. Se Adão não tivesse pecado, nós não conheceríamos a justiça de Deus. Se Adão não tivesse cometido nenhum pecado, nós não poderíamos conhecer os atributos mais profundos do ser de Deus. Por isso que Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você consegue ver a sabedoria de Deus aqui, irmãos?
Se juntar todos os anjos do inferno, eles não vão conseguir explicar essa sabedoria de Deus. Então tem um propiciatório. No propiciatório tinha 2 querubins tentando olhar para dentro, porque esse assunto é muito profundo. Sabe como que Deus está ensinando para os anjos, bons e maus, sobre a sua justiça, sobre a sua santidade? Através da igreja. Paulo diz assim, em Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada diante de principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos olham para nós aqui nessa manhã, eles veem uma escola. Anjos dos céus estão aqui olhando para nós, aprendendo sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Anjo não sabe o que é misericórdia, irmãos. É olhando para nós e vendo aqueles que eram filhos da ira, aqueles que estavam debaixo da ira de Deus, agora são amados eternamente por Deus, da mesma maneira que o seu Filho sempre foi amado por toda a eternidade. Os anjos estão aprendendo perdão, porque os anjos não sabem o que é perdão. Você sabe que Deus nunca teve nenhum problema, não há nada difícil para Deus. Existe alguma coisa difícil para Deus? O que é difícil para Deus? Aponta na Bíblia, o que é difícil para Deus? Nada, exceto uma coisa: perdoar o homem. Porque Deus poderia ter nos perdoado como Ele criou o mundo. Imagina o mundo, irmãos. Deus disse, haja luz, pronto, houve luz. As leis que sustentam o universo são 30 constantes que os cientistas descobriram para compreender como é que o universo se mantém, como todas as coisas estão ordenadas. Por que você joga uma moeda para cima e ela cai? Porque existe uma lei, chama lei da gravidade. E por que um avião que é mais pesado do que uma moeda, ele voa e não cai? Porque existe a lei da aerodinâmica, são leis. Quem criou essas leis? Ah, isso é fruto de uma mega evolução. Ah, irmão, por favor, tem que ter mais fé em Deus, mais fé para crer numa coisa dessa que para ter fé em Deus. Para acreditar que o homem veio do macaco, vou falar uma coisa para você, você tem que ter muita fé, mas é muita fé. Então, quem é um ateu? É um cara que tem uma fé extraordinária. O ateu não é um incrédulo, irmãos. O ateu é uma pessoa que tem uma fé extraordinária. Então, ele é confundido pela sua fé. A fé dele o levou à loucura. Então, quando ele diz que Deus não existe, na verdade, ele está provando que Deus existe. Porque ele tem fé. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. É muito difícil você olhar a tolice do homem, suportar isso. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Deus teve um problema muito sério. Um problema que não era simples. Perdoar você e eu. Para Deus nos perdoar, Ele tinha que suportar algo que era completamente fora de si mesmo. Algo que era completamente indiferente ao seu caráter, a morte. Para Deus nos perdoar, Ele tinha que suportar nele mesmo, a dor da morte, da separação. E como Deus podia fazer isso, irmãos? Eu resolveria esse problema para Deus se Ele me deixasse. Eu ia dizer assim, mata arcanjo, sacrifica arcanjo por nós. Você poderia dar uma alternativa, nenhuma delas seria o suficiente. Porque havia um outro problema. Para Deus nos perdoar, a sua justiça teria que estar completamente satisfeita. Não era um animal perfeito que nos daria a redenção. Porque para que nós pudéssemos gritar, bradar em adoração, que nós somos eternamente perdoados, a justiça de Deus teria que ser eternamente satisfeita. Então, como que Deus poderia nos salvar? Como que Deus poderia te perdoar? Para você é simples, não para Deus. Porque a cruz não foi um teatro de Deus. Não era um problema entre Deus e Satanás. Como se Satanás tivesse nós como sua presa e ele reivindicasse de Deus alguma coisa para nos perdoar. O problema de Deus era Deus consigo mesmo. O problema dos nossos pecados não era um problema entre Deus e Satanás, era um problema de Deus consigo mesmo. Só havia um jeito, irmãos.
se Deus sofresse toda a dor e penalidade para satisfazer sua justiça? É aí que entra o Cordeiro. É aqui que entra o Cordeiro. Mas existe algo sobre esse Cordeiro, irmãos, que talvez muitos de nós ainda não havíamos considerado. É que o pecado não pegou Deus de surpresa. Antes que houvesse o pecado, aí você vai ver a tipologia aqui. Já havia um cordeiro morto dentro de Deus. Havia um cordeiro que foi proposto antes. Antes de Adão cair, Deus já tinha um cordeiro. Antes que Deus criasse o mundo, já havia um cordeiro imolado dentro de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, antes de Deus fazer qualquer coisa, já tinha nele um cordeiro. Então não foi o pecado que imediatamente causou um grande reboliço. Tem essa palavra aqui? Reboliço? Houve um grande reboliço no céu. Agora anjo correndo, porque de última hora o homem pecou. Isso não estava nos planos. Irmãos, aí é que você vai entender. O pecado não apanhou Deus de surpresa. Antes do pecado já havia o cordeiro. Antes da queda de Adão, havia um cordeiro crucificado dentro de Deus. Deixe-me colocar um outro texto aqui. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabendo que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, a qual vos foi transmitida por vossos pais, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem mácula e sem contaminação. Agora observe, já conhecido desde antes da fundação do mundo, mas manifestado no final dos tempos, por amor de vós. Duas coisas, irmão, nós temos que ver. O efeito do sangue do cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado, só se tornou conhecido por amor de nós. Foi o amor. Então, irmãos, entenda isso. Deus nos perdoou não foi porque nós tínhamos uma necessidade de perdão. Deus nos perdoou por causa do seu amor. Deus não nos perdoou porque Ele queria nos livrar das mãos de Satanás. Deus nos perdoou por amor. Não foi as obrigações impostas por Satanás ou alguma exigência dele, por nada disso. Deus nos perdoou por amor. Sua presciência é baseada no seu amor e não nos nossos atos. É isso que Deus quer que você veja. Um cordeiro sacrificado em Deus. E o sangue desse cordeiro, que foi conhecido mesmo antes da fundação do mundo, percorre toda a Bíblia. Veja, por exemplo, Gênesis 3. Você vai ver o cordeiro sendo anunciado. Se você olha para Gênesis capítulo 22, novamente você vai ver a menção do cordeiro. Quando Isaac pergunta para o seu pai, Abraão, aonde está o cordeiro? Ele diz, Deus proverá. Então primeiro nós tivemos o cordeiro anunciado em Gênesis 3. Agora nós temos o cordeiro proclamado em Gênesis 22. Aqui em Êxodo 12 nós temos o cordeiro tipificado. Aí, Isaías capítulo 53, versículo 7. Nós temos o cordeiro revelado. João capítulo 1. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele diz, eis o cordeiro, porque agora ele está respondendo a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro? Essa pergunta durou 2000 anos. Agora João Batista diz, eis o cordeiro. A palavra eis no texto original é um brado. É um brado. Então ali nós temos o cordeiro manifestado. Em Apocalipse capítulo 5, nós temos o cordeiro exaltado e glorificado. Irmãos, que lindo é isso aqui.
Que lindo, é esse cordeiro. Então essa não é uma reunião qualquer, aquele vinho ali, o suco de uva, não é uma bebida qualquer. Nós não estamos no ritual, nós estamos tocando uma realidade eterna do sangue do cordeiro. Esse sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue da nossa eterna redenção. Ele foi derramado há 2000 anos atrás, mas ele tem poder hoje para purificar nossas vidas de toda iniquidade. Existe um livro, irmãos, na Bíblia, a Epístola aos Hebreus, que não é para esse momento, onde existe uma exposição doutrinária sobre esse sangue. Algumas cenas, é como que um grande quadro pintado, constituído de algumas cenas sobre o sangue. É algo extremamente impressionante, que espanta o nosso coração, como esse escritor aos Hebreus pôde ver a glória deste sangue. E quando ele termina o capítulo 9, por favor, vamos aqui passar rapidamente sobre esses textos. Hebreus capítulo 9. E depois o capítulo 10. Vamos pegar alguns textos. Ele diz assim, do versículo 20, Hebreus 9, 20. Não vamos seguir a ordem, como essas figuras sobre o sangue estão dispostas aqui nessa carta. Vamos pegar apenas essas cenas que se encontram no capítulo 9 e 10. Então veja assim, versículo 20. Dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou. Ele deu uma ordem. O sangue que nós bebemos é uma ordenança divina. Não é um símbolo de Deus, é uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem para vós. Então como que podemos beber esse sangue e não discerni-lo, não compreendê-lo, seu significado, sua espiritualidade, sua realidade? Nós não bebemos liturgia, nós não bebemos ritual, nós tocamos realidade viva. E diz: do mesmo modo, aspergiu com sangue tanto o tabernáculo, como todos os utensílios do ministério, segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue. Aí ele diz: sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Não há. Aí ele prossegue: portanto, era necessário que figura das coisas celestiais, aqui que entra, irmãos, figura das coisas celestiais. Então o sangue do cordeiro era uma figura das coisas celestiais. O que ele está dizendo? Que isso aqui é uma figura de verdades celestiais. Estão vendo? Assim fossem purificadas, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que esse, sacrifícios superiores, porque foi um único sacrifício, irmãos. Aí diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós na presença de Deus. Ele foi, irmãos, e ressuscitou. A morte dele não termina na cruz. A morte dele não, a obra dele não termina na cruz, a obra dele não termina na ressurreição. A obra dele só terminou quando ele entrou por nós diante do Pai, mediante o seu sacrifício. Então isso tem que ser algo de grande peso espiritual para nós nesta manhã. Porque, irmãos, ele está lá por nós. E sabe qual a garantia que eu e você temos de tocar o fato de que há um homem por nós diante do Pai? É quando bebemos desse sangue, é quando comemos desse pão. Nós estamos transmitindo não somente para nós mesmos, mas diante de principados e potestades, que é real a obra do sangue, que é real a comunhão do corpo, que é real a vida do Senhor, que nossa vida cristã é real, que essa reunião é singular, porque ela não é instituição da igreja, ela é uma ordenança de Deus, de Cristo, de um sangue, que não apenas foi dado por nós, ele foi ordenado por nós. Deus ordenou que esse sangue fosse derramado por amor a nós. Nunca conheceríamos o amor de Deus se esse sangue não tivesse sido derramado, vertido por nós, e ainda, se nós
não tivéssemos esta oportunidade de beber. O Senhor nos chama para beber do seu sangue. Há 2000 anos esse sangue foi derramado, mas ele é vida, porque ele fala até hoje. Esse sangue fala até hoje. O sangue de Abel foi derramado, mas só o sangue de Cristo que fala. Então veja, vamos pular aqui, senão vamos ficar vendo alguns pontos e cada ponto aqui vai nos levando a uma esfera mais elevada da revelação do sangue. Mas deixe-me colocar alguns textos só para vocês meditarem. Capítulo 10 agora. Ele diz: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, versículo 1, e não a representação exata das coisas, a representação exata das coisas, nunca poderão pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano, tornar perfeitos que se aproximam. Deixa eu colocar isso aqui. Então, todo ano havia o derramamento do sangue do cordeiro, que era na expiação. Uma vez por ano. Uma vez por ano era realizado a festa da expiação e o cordeiro era oferecido. Uma vez por ano. E todos os dias as pessoas poderiam ir no tabernáculo ou no templo para poder oferecer sacrifício pelos seus pecados, mas uma vez, um único sacrifício, que era o sacrifício do cordeiro oferecido pelo sumo sacerdote. Lembra disso? Ele entrava com o sacrifício por seu sangue, depois ele entrava com o sacrifício pelo pecado de todo o povo. Aí depois ele saía, colocava a mão sobre a cabeça do bode emissário e eles levavam o bode para morrer no deserto. Isso é, o nosso pecado foi levado para longe. Então ele está falando disso, mas isso não aperfeiçoava as pessoas. Ninguém se tornava perfeito. Aí diz: de outra maneira cessariam de oferecer, pois uma vez purificado, os que tributam tal culto já não teriam qualquer consciência do pecado. Aí, observe o versículo 3. Porém, nesses sacrifícios, a cada ano, se faz recordação dos pecados. Interessante isso. Sabe o que ele está dizendo? É como se a festa da expiação fosse a festa do aniversário do pecado. É como se o pecado estivesse fazendo uma festa do aniversário do pecado. Mas deixe-me colocar outros pontos. Versículo 12. Aliás, me perdoe. Versículo 10. Nessa vontade fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Versículo 12. Mas havendo Cristo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora veja aqui, versículo 17, e acrescenta: nunca mais me lembrarei de seus pecados e iniquidades, pois onde há remissão dessas coisas já não há oferta pelo pecado. Então vamos parar aqui por enquanto. Irmãos, uma única oferta, uma única vez, Ele realizou esta obra, nos concedendo a eterna redenção. Ele perdoou os nossos pecados para sempre. Ele diz aqui: dos vossos pecados não me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. O que significa isso? Deus não lança na nossa face os pecados que Ele já perdoou. Quando Satanás tenta trazer algum pecado que você cometeu no passado, isso é natural dele. Satanás é um acusador por natureza, mas o Senhor quer que você saiba que este sangue garante para você que Deus não lança na sua face os pecados anteriormente cometidos, porque Cristo uma única vez ofereceu uma única oferta para sempre, e essa oferta satisfez a justiça de Deus. Deus está satisfeito. Se você olha lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus diz assim que o sangue tinha que ficar nas vergas, nas ombreiras da porta, do lado de fora. Ele diz: e quando eu ver o sangue, o povo de Israel não viu o sangue. Como nós olhamos para os irmãos aqui, não vemos o sangue. É Deus que vê o sangue.
O sangue do Cordeiro tem que ser visto para Deus, porque ele foi realizado para Deus, diante de Deus. E Deus, ele olha para o sangue do seu Filho naquela cruz. Até hoje, ele está satisfeito, ele está eternamente satisfeito. Se Deus está eternamente satisfeito, então alegremente nós temos que dizer: estamos perdoados. E não é um perdão para um fim de semana, é um perdão eterno. E a garantia que eu tenho do perdão eterno é quando eu olho para este sangue e vejo: este sangue foi derramado por mim. Por amor a mim, por amor a você, esse sangue já estava em Deus. Aí, irmãos, para encerrar aqui em Hebreus, este é o contexto do versículo 19, do capítulo 10, quando diz: tende, irmãos, inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Irmãos e irmãs, que maravilha é isso! Porque talvez você tenha dificuldade, muitas vezes, de entrar nesse lugar santíssimo. Sabe quem entrava nesse lugar santíssimo? O sumo sacerdote. Havia um ritual. Ele tinha que entrar, fazer um sacrifício por si mesmo e para a sua família. Depois ele tinha que fazer um outro sacrifício, que era para o povo. A tradição diz que amarravam uma corda na tornozeleira do sumo sacerdote, porque se ele morresse, ninguém podia entrar para tirá-lo, ele tinha que ser arrastado. Então ele entrava, porque aquele era o sangue para a satisfação de Deus. Mas se Deus não encontrasse satisfação naquele sacerdote, ele não poderia oferecer aquele sacrifício, ele morria lá dentro. Irmãos, que lindo foi a obra que o nosso Senhor fez, tão grande foi aquela obra. Ele não precisou oferecer nenhum sacrifício pelo seu pecado, porque nele não havia nenhum pecado. Ele era o varão, ele foi o varão aprovado por Deus. Ele entrou na morte, foi ele que entregou o seu espírito ao Pai. Ele entregou o seu espírito ao Pai, foi ele que disse: está consumado, acabou. Não foi a morte que acabou tudo, foi ele que acabou com a morte. Você vê isso? Não foi a morte que entrou na vida dele, foi ele que entregou o seu espírito ao Pai. A morte não tinha poder sobre ele, porque o pecado nunca teve. Ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Satanás não tinha nada do que acusá-lo. Aí ele entrou na morte. Ele foi até as profundezas do abismo, sozinho. Tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Foi por isso que ele ressuscitou e chegou para os seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder, não é algum, é todo o poder. Não sobrou nada para Satanás. Então esse é o nosso Senhor, que verteu o sangue. Aí a Bíblia diz que nós podemos entrar. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes o inimigo diz que você não pode entrar? Quantas vezes o inimigo diz que você não tem condições? Quantas vezes o inimigo fica lançando os seus pecados? Então, se você tem consciência desta obra de redenção, desta obra do sangue, deixe que este sangue, que é vida, continue operando no seu caráter, na sua vida. Existe um caminho salpicado de sangue à sua frente, entre por ele, porque diz que nós temos inteira liberdade, nós temos ousadia, intrepidez para entrar no lugar santíssimo, onde só um homem entrava, uma única vez por ano, e você pode entrar a todo tempo e a toda hora. Você pode viver neste lugar, porque ele está assentado. E por que ele está assentado? Porque ele está descansado sobre o fundamento da sua obra perfeita lá na cruz. Se ele está assentado, então nós podemos andar, nós podemos entrar, nós podemos nos alegrar. E hoje, mais uma vez, aquele que está sentado sobre o fundamento da sua obra, ele nos convida a comer do seu pão, a beber do seu cálice. É isso que ele convida. E é o que nós temos que fazer, com temor e com reverência. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. Te agradecemos, Senhor, por este Cordeiro. Ó Cordeiro Santo, a ti toda a glória. Digno é o Cordeiro. Digno é aquele que tomou o cálice da ira, para que nós pudéssemos hoje beber o cálice da bênção, o cálice da alegria. Nós te adoramos, Senhor, por ter nos dado o teu Filho, nos dado a quem tu mais amavas. Te damos graças, Senhor. Graças a ti, Senhor. Graças porque nesta manhã nós podemos comer e beber do Senhor. Não queremos comer indignamente, não queremos comer sem discernir essas verdades espirituais. Senhor, nós queremos tocar nessas verdades espirituais. A verdade de saber que em ti havia um cordeiro crucificado, um sangue derramado, que foi manifestado lá naquela cruz por amor a nós. Senhor, que alegria e que privilégio é sabermos que o Senhor nos ama de tal maneira, a ponto de dar o teu único Filho no nosso lugar, lá naquela cruz. Abra os nossos olhos, ajuda-nos a contemplar a altura, a profundidade, a largura, o comprimento da grandeza, das dimensões da morte do teu Filho em nosso lugar. Como foi tão difícil para ti deparar com aquela situação, que drama foi aquele do Calvário, onde o Senhor teve que deixar o seu Filho, o teu único Filho, sozinho, morrendo por nós naquela cruz, derramando toda a sua vida por amor a nós. Oh Deus, a ti toda a glória por este amor, toda a glória por esta obra. Bendito seja o Senhor. Enche o nosso coração de alegria, Espírito Santo, nesta manhã, diante desta mesa, diante deste pão, diante deste cálice, que nos leva a tocar a glória da obra deste Cordeiro em nosso favor. Ajuda-nos a discernir as glórias desta pessoa nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.